Senado norte-americano retoma a sessão para confirmar a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais. Manifestantes continuam em frente ao Capitólio. Mais cedo, um ato sem precedentes. O Congresso é invadido. Uma mulher morreu baleada e várias pessoas ficaram feridas. Tem a repercussão desse dia pelo mundo, inclusive aqui no Brasil. E você vai ver também. Neil Young vende metade dos direitos de suas músicas para um fundo de investimento. E Gwen Stefani faz apresentação nostálgica. O Leitura Dinâmica começa agora. Olá, boa noite. Um dia sem precedentes marca a história dos Estados Unidos. O Congresso foi invadido no momento em que uma sessão certificaria a vitória de Joe Biden à presidência. Durante a confusão, uma mulher morreu e várias pessoas ficaram feridas. Agora à noite, a sessão foi retomada. Quem traz todas as informações para a gente é o repórter Eliseu Caetano. Eliseu, uma boa noite para você. Como é que está a situação nesse momento? Oi, Estela, boa noite para você, boa noite para todo mundo de casa que acompanha o Leitura Dinâmica. Nós, do jornalismo da Rede TV, seguimos acompanhando bem de perto tudo aquilo que está acontecendo desde o início da tarde dessa quarta-feira, lá em Washington, D.C., a capital norte-americana. Por volta do meio-dia, o presidente Donald Trump desculpou para milhares de apoiadores de sua campanha e, mais uma vez, ressaltou que não havia perdido a eleição para Joe Biden. Ao fim desse encontro, desse evento, os manifestantes se dirigiram até a sede do Congresso dos Estados Unidos, também conhecido como Capitólio, onde começou uma manifestação. O Capitólio foi fechado pela polícia local, mas não foi o suficiente para conter a quantidade de manifestantes que conseguiram entrar no prédio. Pela primeira vez na história dos Estados Unidos, uma manifestação conseguiu entrar na Câmara, na Casa dos Deputados Federais. Lá dentro, a situação, como a gente acompanha nas imagens, foram essas aí, cenas de guerra, cenas de violência, polícia tentando conter manifestantes entrando no Capitólio, onde estava prevista uma solenidade que iria ratificar, confirmar o nome de Joe Biden como próximo presidente dos Estados Unidos, como presidente eleito. Essa sessão solene não teve nem tempo de começar. Os manifestantes chegaram antes e atrapalharam os planos dos deputados de fazer essa confirmação. Quem presidia essa sessão solene era o atual vice-presidente, Mike Pence. Ele e os deputados foram retirados da Câmara pelos agentes do Serviço Secreto e levados para uma sala em segurança. 13 manifestantes foram presos, centenas ficaram feridos, assim como dezenas de policiais também foram socorridos em hospitais públicos da região. Como você disse ainda há pouco, Estela, uma mulher, infelizmente, foi baleada dentro do Congresso dos Estados Unidos no meio desta tarde e não resistiu. Ela faleceu ao dar entrada num dos hospitais da região. Ainda não se tem a informação de quem partiu o tiro, da polícia ou de algum manifestante, porque vale a pena ressaltar que os manifestantes estavam armados. A gente vê aí a cena da mulher sendo socorrida. Infelizmente, ela não resistiu e faleceu agora no início da noite. A identidade dela não foi revelada. Você me perguntou há pouco, Estela, se a sessão solene foi novamente colocada em pauta. Sim, a sessão solene acaba de recomeçar lá no Capitólio. A sede do Congresso foi totalmente esvaziada. Os deputados voltaram em segurança e, nesse momento, o atual vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, discursa na reabertura dessa sessão solene, que vai confirmar o nome de Joe Biden como o próximo presidente do país. O Mike Pence falou sobre essa manifestação de hoje à tarde e lamentou a morte desta mulher na reabertura da sessão. Chega uma informação também agora de última hora que um homem também ficou gravemente ferido durante a manifestação dessa tarde e está internado em hospital em gravidade, de acordo com as informações que chegam nesse exato momento. A identidade desse homem também ainda não foi revelada, mas ele está em estado gravíssimo no hospital da região. O que acontece também agora lá no Capitólio, como a gente vê as imagens ao vivo agora, Estela, é que um grupo de empresários e de congressistas dos Estados Unidos estão pressionando o vice-presidente Mike Pence a invocar a 25ª emenda da Constituição para remover
Donald Trump a menos de 2 semanas para que ele saia do cargo, dando espaço a Joe Biden, que deve ser empossado no próximo dia 20 de janeiro. A gente segue acompanhando tudo o que está acontecendo lá. Alguns jornalistas também estão divulgando nas suas redes sociais que tiveram seus equipamentos quebrados durante o corre-corre, a confusão armada dessa tarde, por conta dessas manifestações que aconteceram tanto dentro do Capitólio quanto fora do Capitólio. A prefeita da cidade de Washington, a Muriel Bowser, decretou toque de recolher entre 6 horas da tarde e 6 horas da manhã. Mas o que a gente vê nas imagens agora, ao vivo, lá em Washington, é que muita gente continua na rua e continua manifestando. De acordo com as informações que vêm de lá, a polícia não está tirando essas pessoas da rua com medo de uma nova manifestação violenta e realmente da situação sair do controle. Vale a pena ressaltar mais uma vez que é a primeira vez que isso acontece na história dos Estados Unidos. Uma manifestação dessa proporção, de grande proporção, onde os manifestantes conseguiram entrar no Capitólio. Uma bomba também chegou a ser encontrada agora, no início da noite, na sede do Comitê Nacional Republicano. Ela chegou a ser explodida pelos agentes da Polícia Especializada. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. E, em seguida, o atual presidente, Donald Trump, foi às redes sociais, se pronunciou, gravou um vídeo, assim como o presidente eleito Joe Biden, e a gente confere agora nesse VT. O democrata Joe Biden fez um pronunciamento no Teatro The Queen, em Wilmington, Delaware. At this hour, our democracy is under an unprecedented assault, unlike anything we've seen in modern times. It's disorder, it's chaos, it borders on sedition, and it must end now. I call on President Trump to go on national television now to fulfill his oath and defend the Constitution and demand an end to this siege. It's not protest, it's insurrection. O presidente Donald Trump já havia publicado um vídeo nas redes sociais. I know your pain, I know you're hurt. We had an election that was stolen from us. It was a landslide election. And everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great people in law and order. Esse conteúdo foi apagado horas depois pelas plataformas que alegaram risco de violência. E a gente mostra agora como é que os protestos começaram em Washington. A reportagem é do correspondente Fábio Borges. Os protestos começaram logo após o presidente Donald Trump discursar perto da Casa Branca contra o resultado da eleição presidencial. Nós nunca iremos desistir, nunca vamos ceder. Isso não acontece. Você não admite quando há roubo envolvido. Após o evento de Trump, milhares de manifestantes marcharam em direção ao Congresso. Apoiadores do presidente invadiram o prédio. A sessão de debates no Senado foi interrompida por causa da invasão. Legisladores foram conduzidos por agentes para áreas de segurança. Alguns senadores usaram máscaras de gás como medida preventiva. Forças de segurança foram encaminhadas para controlar a situação. Uma mulher foi baleada por guardas e morreu no hospital. Senadores e deputados estavam reunidos para certificar a vitória de Biden na corrida presidencial. Tradicionalmente, o encontro é apenas uma cerimônia, mas um grupo de legisladores republicanos não aceita a derrota. Por isso, o processo de certificação foi prolongado em decorrência de debates de argumentos de irregularidades no pleito. Os republicanos, no entanto, não têm maioria no Congresso para aceitar objeções e não podem reverter o resultado das urnas. Apesar dos protestos dos republicanos e das tentativas de Trump de deslegitimar o processo eleitoral, Joe Biden vai assumir a presidência no dia 20 de janeiro. As alegações de fraude no pleito são infundadas, levando em conta que órgãos federais investigaram e afirmaram que não houve irregularidades nas eleições americanas. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Leitura Dinâmica. O estado da Geórgia elegeu 2 senadores democratas nesta quarta-feira. A vitória garantiu a maioria para a legenda na casa.
Raphael Warnock ganhou uma das duas disputas. Com a vitória, o pastor Batista se tornou o primeiro senador negro eleito no estado que, durante a Guerra Civil Americana, lutou para manter a escravidão. Nos disseram que não poderíamos ganhar esta eleição, mas provamos que com esperança, trabalho árduo e as pessoas ao nosso lado, tudo é possível. A vitória garantiu ao Partido Democrata do presidente eleito Joe Biden o controle do Senado, que tem um total de 100 vagas. A legenda conquistou 50 assentos e o Partido Republicano também. Só que o voto de Minerva da casa é do vice-presidente dos Estados Unidos, cargo que será ocupado por Kamala Harris. O democrata John Ossoff também venceu a disputa no segundo turno para o Senado pela Geórgia. É com humildade que agradeço ao povo da Geórgia por me eleger para servir a vocês no Senado dos Estados Unidos. Com o controle do legislativo pelos próximos 2 anos, o presidente eleito Joe Biden terá facilidade em aprovar leis e projetos. A gente ainda volta nessa edição com mais informações sobre a situação nos Estados Unidos. A Agência Europeia de Medicamentos, órgão equivalente à Anvisa no Brasil, aprovou o uso emergencial da vacina contra a Covid-19 fabricada pela empresa Moderna. O imunizante poderá ser aplicado em maiores de 18 anos. Será o segundo usado nos países do continente. A campanha de vacinação começou na Holanda 2 semanas depois da maioria dos países da União Europeia. Sena El Kadiri é enfermeira, tem 39 anos e foi a primeira cidadã a receber a vacina da Pfizer na cidade de Veghel, a 120 quilômetros de Amsterdã. O Instituto Nacional de Vigilância de Alimentos e Medicamentos da Colômbia autorizou o uso emergencial da vacina Pfizer-BioNTech. O governo já fechou acordo com a farmacêutica Janssen, subsidiária da Johnson & Johnson AstraZeneca, além de um acordo por meio da plataforma COVAX, que visa garantir vacinas a países vulneráveis. A campanha começa em fevereiro. O governo francês anunciou que vai abrir centros de vacinação, chamados de vacinódromos, para acelerar o índice de imunização. Nessa semana, os primeiros 100 centros já devem entrar em operação e mais 500 na próxima semana. Vamos ao balanço da Covid-19 no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, são mais de 7 milhões de recuperados da doença. 638 mil pacientes seguem em acompanhamento e 198.974 pessoas já morreram por causa do coronavírus. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse nesta quarta-feira, num pronunciamento, que o Brasil vai começar a vacinação contra a Covid-19 ainda neste mês e que o país já tem garantidas mais de 350 milhões de doses da vacina. O Brasil já tem disponíveis cerca de 60 milhões de seringas e agulhas nos estados e municípios, ou seja, um número suficiente para iniciar a vacinação da população ainda neste mês de janeiro. Temos hoje 354 milhões de doses de vacinas asseguradas para 2021, sendo 254 milhões de doses pela Fiocruz, em parceria com a AstraZeneca, além de 100 milhões de doses pelo Butantan, em parceria com a Sinovac. A eficácia da vacina Coronavac deve ser divulgada nesta quinta-feira. Em reunião com prefeitos do estado de São Paulo, o governador apresentou o plano de imunização. Na primeira fase, que vai de 25 de janeiro a 22 de março, 9 milhões de pessoas devem ser vacinadas. Profissionais da saúde, indígenas, quilombolas e idosos com mais de 60 anos. Produzida pelo Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, a Coronavac deve ter a eficácia divulgada e ser aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A expectativa é que a documentação seja enviada nesta quinta-feira à Anvisa. Essa vacina já foi utilizada em mais de 60 mil pessoas na Turquia, foi também iniciada na China e também na Indonésia. Isso faz com que hoje nós tenhamos no mundo 50 países já vacinando a sua população. Nós não podemos mais esperar.
A previsão é que haja 10 mil pontos de vacinação. São 5.200 postos de saúde do estado, além de escolas, quartéis da PM, estações de trem, terminais de ônibus, farmácias e sistemas drive-thru, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 10 da noite e nos sábados, domingos e feriados até às 5 da tarde. Até agora, o governo recebeu da China o equivalente a 10.800.000 doses da Coronavac. O alerta é a circunstância de uma segunda onda da Covid-19, que infelizmente chegou ao Brasil e chegou ao mundo. Nós não tínhamos essa expectativa até outubro do ano passado, mas lamentavelmente, não apenas São Paulo, o Brasil, mas todos os países, são 215 países que enfrentam a Covid-19. No Rio de Janeiro, a polícia investiga as mortes de Jefferson Bispo Freitas, de 15 anos, e Gabriel Machado, de 19. Os jovens foram atingidos por tiros na comunidade Santo Cristo, em Niterói. Familiares afirmam que eles foram assassinados por PMs. A polícia militar informou que fazia um patrulhamento na comunidade quando foi atacada e que depois do confronto 2 pessoas foram encontradas baleadas. Os policiais disseram ainda que uma pistola, uma granada, drogas e um celular estavam perto dos rapazes. Gabriel era deficiente e recolhia material reciclável. Ele e Jefferson não tinham passagem pela polícia. Em São Paulo, criminosos foram surpreendidos por um policial civil durante uma tentativa de assalto na Zona Sul. Um bandido aborda um motorista, enquanto o outro, numa moto, dá cobertura. O assaltante, que está na porta do carro, dispara 2 tiros na direção do policial que se aproximava. O agente corre atrás dos criminosos. Um deles foi atingido e morto. O outro conseguiu fugir. O policial e o motorista não ficaram feridos. Cerca de 3 toneladas de maconha foram apreendidas em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. A droga estava nesta casa, na zona rural. Segundo a polícia, o material já estava pronto para ser comercializado. Um homem de 27 anos foi preso em flagrante. 2 pessoas morreram na queda de um helicóptero em Vila Velha, no Espírito Santo. O SAMU foi chamado, mas as vítimas não resistiram. O piloto e dono do helicóptero, Otávio Schneider, de 68 anos, estava acompanhado da namorada, Lucimara Poleto, de 52. Familiares confirmaram que eles voltavam de Guarapari. A aeronave caiu perto do Aeroclube. A Agência Nacional de Aviação Civil informou que o helicóptero estava com um registro regularizado. A causa ainda não foi identificada. E a gente vai direto aos Estados Unidos para falar com o repórter Eliseu Caetano novamente. Ele acompanha a sessão que deve oficializar a vitória do presidente eleito Joe Biden. Muitos manifestantes continuam em frente ao Capitólio, mesmo em meio ao toque de recolher. Isso pode gerar ainda mais confusão, né, Eliseu? Olá, Estela, boa noite para você novamente, boa noite para todo mundo de casa. A gente segue acompanhando a situação lá em Washington, que segue tensa, viu? Centenas de manifestantes continuam nas ruas da cidade, onde a prefeita Muriel Bowser decretou o toque de recolher entre 6 da tarde e 6 da manhã. A polícia afirma que não está tirando as pessoas das ruas para evitar que uma nova confusão violenta aconteça na cidade. Enquanto isso, a sessão solene que vai ratificar, que vai confirmar o nome de Joe Biden como o próximo presidente dos Estados Unidos acontece. O atual vice-presidente do país, Mike Pence, acabou de abrir a sessão solene e, nesse momento, vários representantes, autoridades políticas discursam, todos eles ainda muito abalados por tudo aquilo que eles viram durante essa tarde, foram retirados lá do Capitólio, da sede do Congresso norte-americano, pelos agentes do FBI, pelos agentes da segurança pública do país, e voltaram agora para finalizar essa sessão, para que no próximo dia 20 de janeiro Joe Biden possa finalmente ser empossado e assumir como próximo presidente dos Estados Unidos. Uma informação que ainda repercute aqui nos Estados Unidos bastante é da morte da mulher. Estão ainda chegando novas informações, já já a gente traz essa atualização aqui no nosso Leitura Dinâmica também. A sessão continua acontecendo, como eu disse há pouco, e os líderes mundiais estão se posicionando sobre essa situação. O Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, disse que as cenas que ele assistiu daqui dos Estados Unidos foram vergonhosas e representam
uma vergonha para a democracia não apenas dos Estados Unidos, mas para a democracia do mundo inteiro. A OEA, a Organização dos Estados Americanos, também emitiu uma nota de repúdio, assim como Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Deputados, que estava no momento da sessão solene e foi retirada também pelo FBI. O Kevin McCarthy, que é líder dos republicanos na Câmara, também emitiu nota de repúdio. Elizabeth Warren, senadora pelo estado de Massachusetts, onde vive uma das maiores comunidades brasileiras aqui nos Estados Unidos, e até George W. Bush, ex-presidente dos Estados Unidos, também se posicionou a respeito dessa confusão que ainda acontece em Washington, D.C., capital dos Estados Unidos. Também aconteceu uma outra manifestação pacífica na Times Square, coração de Nova York, manifestantes contra essa manifestação, contra os apoiadores de Donald Trump. Centenas de pessoas foram até a Times Square em Nova York no fim da tarde, início da noite desta quarta-feira, dizer não às manifestações violentas. E a gente segue acompanhando tudo de perto e já eu volto com mais informações. É com você, Estela. Essas repercussões vão longe ainda. Muito obrigada, Eliseu, por enquanto, pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta com você. Os sorteios do Festival de Prêmios Realizando Sonhos aqui na Rede TV não param. E você só precisa continuar assinando para concorrer. São menos de 75 centavos por dia. Todas as segundas sai um notebook no A Tarde é Sua e de terça a sexta no Alerta Nacional. Aos sábados, no Mega Sena, você pode ganhar uma viagem no valor de R$8.000. E todo domingo, no Encrenca, sai um HB20 zerinho. Tá achando que acabou? No final da promoção, você pode ser o grande vencedor de uma Mercedes C180. Então corre! Se já é assinante, continue investindo. E caso ainda não seja, acesse agora o redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Você pode usar qualquer cartão de crédito e, se for cliente da Caixa, ainda pode usar seu cartão virtual e pagar no débito. O cantor e compositor Neil Young, de 75 anos, vendeu metade dos direitos de suas músicas para um fundo de investimento. A transação não teve o valor divulgado e inclui 1.180 músicas compostas pelo artista. A informação vem um dia depois do ex-Fleetwood Mac, Lindsey Buckingham, também ter vendido 100% de seu catálogo para a mesma empresa. Gwen Stefani está com novidade. A cantora participou de um talk show norte-americano e apresentou a faixa Let Me Introduce Myself. Como sugere o título da música, Gwen Stefani busca relembrar o sucesso alcançado desde a década de 90. A invasão do Congresso dos Estados Unidos também teve repercussão entre as autoridades aqui no Brasil. Vamos ver. O governo federal ainda não se manifestou oficialmente, mas em conversa com apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o caso. Eu acompanhei tudo. Você sabe que eu sou ligado ao Trump. Sim. Você já sabe que a minha resposta é aqui. Sim. Agora, muita denúncia de fraude. Pelas redes sociais, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que as imagens da invasão ao Congresso americano são uma tentativa clara de insurreição e de desprezo ao resultado das eleições por parte de um grupo. São inaceitáveis em qualquer democracia e merecem o repúdio e a desaprovação de todos os líderes com espírito público e responsabilidade. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que a invasão do Congresso norte-americano por extremistas representa um ato de desespero de uma corrente antidemocrática que perdeu as eleições. Alguns ministros do Supremo Tribunal Federal também repudiaram o ato. Luiz Roberto Barroso escreveu que, no triste episódio nos Estados Unidos, apoiadores do fascismo mostraram sua verdadeira face antidemocrática e truculenta. A gente vai mais uma vez agora aos Estados Unidos, porque uma imagem importante durante a invasão ao Capitólio foi divulgada. Eliseu Caetano aqui de volta. Eliseu, que vídeo que é esse?
Oi, Estela, boa noite novamente para você, para todo mundo de casa. As imagens que chegam neste momento das principais agências de notícias internacionais mostram o exato momento em que a mulher que faleceu e que estava no grupo de manifestante foi atingida por um tiro. Ainda não há uma informação sobre de onde partiu esse tiro, se foi da polícia ou se foi de algum outro manifestante armado, mas o esposo dela falou ainda há pouco à TV Pulse de San Diego, na Califórnia, e ele identificou Ashley Babbitt como a mulher que a gente vê nessas imagens caída com tiro e que infelizmente não resistiu e deu entrada à morte em um hospital da região de Washington, D.C. A Ashley Babbitt, ela serviu por 14 anos na Força Aérea aqui dos Estados Unidos. O marido dela, nessa entrevista a uma rede de TV norte-americana, disse que ela era muito patriota e grande apoiadora de Trump. Vale ressaltar que depois dessa confusão, os manifestantes foram retirados do Capitólio, da sede do Congresso dos Estados Unidos, mas continuam nas principais ruas e avenidas de Washington, D.C., onde nesse momento está decretado toque de recolher. Muitos policiais ainda estão na rua, a situação por lá ainda é bem complicada, é bem intensa e diversos manifestantes foram presos, outros tantos foram levados, socorridos a hospitais na região, assim como policiais também. Já existe a confirmação de que policiais também ficaram feridos durante essa situação. A sucessão solene que iria confirmar, que iria ratificar o nome de Joe Biden como presidente eleito dos Estados Unidos é algo que deveria ser feito hoje, que por isso, dada a urgência e a importância do tema, segue acontecendo neste momento. A sessão solene foi reaberta, portanto, durante essa madrugada de quarta para quinta-feira, o nome de Joe Biden deve ser confirmado como o próximo presidente dos Estados Unidos, para que aí sim, no dia 20 de janeiro, dia oficial da posse, ele seja empossado presidente dos Estados Unidos. O atual presidente, Donald Trump, não falou agora no início da noite no Twitter. Ele foi bloqueado pela ferramenta Twitter, foi bloqueado também pelo YouTube e pelo Facebook, porque ele estava compartilhando fotos e vídeos de diversos manifestantes que invadiram o Capitólio. O atual presidente eleito, Joe Biden, se manifestou através das redes sociais, disse que os manifestantes não vão manchar, não vão envergonhar a história da democracia nos Estados Unidos. Vale a pena ressaltar mais uma vez que essa foi a primeira vez na história recente do país, da história da democracia norte-americana, que o Capitólio, que é a sede do Congresso, foi invadida. Só para a gente ter uma noção, Estela, da última vez que isso aconteceu foi em 1812, quando a Grã-Bretanha invadiu o Capitólio. Na história moderna, isso nunca aconteceu. E a gente, aqui do jornalismo da Rede TV, segue acompanhando tudo e volta a qualquer momento com mais atualizações no Leitura Dinâmica ou na programação da Rede TV. Eu volto ao estúdio. É com você, Estela. Muito obrigada pelas últimas atualizações. Eliseu, uma boa noite para você agora. E a gente encerra o Leitura Dinâmica com mais imagens desse dia que entra para a história com a invasão do Capitólio do Congresso dos Estados Unidos. Uma boa noite para você e até amanhã.